né? Porque quem leu a lição, você pode ver que a lição, ela basicamente, ela trouxe mais uma peça-chave que vai falar da sua mãe e não, de fato, de Samuel. Porque a lição, ele vai dizer assim, o nascimento de um líder profético, né? De um líder profético em Israel. Mas a peça-chave da lição, ela vai falar, basicamente, de uma mulher, e que essa mulher, de fato, né, se você pegar a base da lição de hoje, você vai ver que ela se parece muito com uma família cristã, não é isso? Ela se parece muito com uma família cristã, né? Cheio de conflitos, problemas entre o casal, conflito entre a família, e que no final de tudo se resume, não é, a condição de que, se eu for uma pessoa crente em Cristo, uma pessoa que ora, uma pessoa que confia, né, confiar, uma pessoa que em meio a todas as adversidades, com Cristo eu vencerei, Deus me dará a vitória, e que de fato, no momento oportuno, no momento certo, aquilo que eu pedi a Deus, se for da vontade de Deus, Deus concederá o meu pedido, né? É por isso que não é pedir, pedir e dá-se-vos-á, é só pedir. Mas, de fato, irmãos, se você for pegar, né, alguns estudiosos, alguns teólogos, eles vão tentar fazer algumas comparações daquela família tradicional que viviam mediante a lei, que viviam para adorar a Deus, tentando comparar com uma família de hoje, né? E não é muito diferente, né? Você vai ver, né, quem estudou a lição, quem pegou para dar uma lida à lição, você vai ver que existe um conflito grande ali na família de Elcana, que era o pai de Samuel, né? Elcana tinha um certo problema, que era casado com Ana, que no caso era a mãe de Samuel. Só que, naquela época, os hebreus, ou os judeus, como mais na frente são chamados, eles tinham a ideia na sua cabeça de que eles tinham que seguir a sua linhagem. Eles tinham que prosseguir, ou seja, eles tinham que ter filhos. Em especial, né, filhos homens que dessem prosseguimento, né, para cuidar da sua casa. E aí, chega numa situação em que Ana, que é a primeira esposa, e no caso a esposa principal, eu não posso nem dizer a primeira esposa, mas a esposa, né? A esposa de Elcana, não tinha filhos, não poderia gerar filhos. E isso vai falar bem aqui no comecinho do primeiro livro de Samuel. Não poderia gerar filhos. E aí chega uma situação em que, nós discorremos na semana passada sobre isso, que alguns homens queriam achar brechas na lei, né, na lei mosaica, para que isso pudesse suceder. Eu digo, ora, logo, se nós temos que seguir, nós temos que dar prosseguimento à nossa linhagem, aos nossos filhos, como é que a minha linhagem, como é que a minha tribo crescerá, como é que ela se fixará na terra, se eu não tenho herdeiros, né? E eu sou casado com uma mulher que não pode gerar filhos. Então eles acharam uma brecha que, com uma exceção, né, eles poderiam casar com uma segunda esposa, para que isso pudesse dar um prosseguimento na sua linhagem, né? E aí, é isso que acontece. Elcana tem um segundo casamento com uma mulher chamada Penina, né? E aí é onde vem os problemas familiares, né? Então vamos lá prosseguir. Irmãos, na época dos juízes, deixa eu pegar um pouco d'água aqui, com licença. Nós já estudamos sobre isso, e nós já sabemos que quando Josué morreu,
as tribos foram divididas para sediar Canaã, né? Cada um tomou sua parte, com exceção dos levitas, que nós sabemos que os levitas não tinham porção da terra, porque a sua porção seria o Senhor e eles iriam cuidar daquilo que fosse da parte espiritual, da parte da instrução. E aí, o que acontece? Há-se as divisões tribais, né? Cada um de fato com seus respectivos líderes, mas diante da terra surgem alguns homens que vão dirigir e guiar o povo, que são chamados a período do juízo. A maioria de nós conhecemos sobre isso, né? E aí é onde está situado esse contexto, esse contexto histórico de Samuel, né? Então, quando se fala de Elcana, que era o seu pai, lógico, era da família, era um levita, né? Só que, de fato, os levitas foram, digamos que, recolocados entre as tribos, porque era como se eles tivessem uma questão sacerdotal, e eles tinham que, de fato, se redistribuir para guiar o seu povo. Digamos que nós temos aqui Piripiri, né? Vamos falar aqui de Piripiri. Se você pega Piripiri, cada região de um bairro tem um administrador, né? E esse administrador, ele precisa mostrar, ensinar, precisa guiar, precisa falar o que é certo, o que é errado, né? Essa era a função, de fato, dos levitas naquela época, desde a época de Moisés até surgir, né, a monarquia. Então, surge essa parte de Elcana. Elcana da tribo de Efraim, mas sendo levita, né, um homem crente, um homem que devolvia, né, as suas ofertas à casa do Senhor, um homem temente a Deus. Então aí você já pega uma estrutura de um homem que era um servo temente ao Senhor, né? E aí tem a sua esposa, mulher crente, mulher temente ao Senhor, mulher sábia, mulher que cumpria suas obrigações dentro da sua casa, que era Ana. Porém, tinha um empecilho, não podia prosseguir a sua linhagem, que era de ter filhos, né? E aí vem a questão do segundo casamento, que a Bíblia fala que era uma mulher chamada Penina, né? Aqui na Bíblia fala de onde Samuel nasceu, ou melhor dizendo, na revista fala onde Samuel nasceu, né? Samuel, a Bíblia diz que Elcana, pai do jovem juiz, sacerdote, profeta, era levita, da família de Coate, era uma tribo, né? Um homem que levava uma posição social e chefe da família, que deu origem à aldeia. Então, foi isso que eu falei, um homem temente a Deus, né? Um homem que devolvia suas ofertas à casa do Senhor. Então você pega uma estrutura familiar boa, um homem crente, né? Um homem que você olhava e disse, olha, é um espelho de um crente. Então, o primeiro conflito, irmãos, e às vezes é isso que acontece, se você pegar na Bíblia, que até vai falar sobre a bigamia, né? Que até está aqui no subtópico 2. Que a bigamia, para quem não sabe, ou se você pegar a gramática aqui, quem conhece mais gramática do que eu, bi vem de dois, né? Gamia, casamento. Então, casamento de duas pessoas. Ou então, poligamia, vários, gamia, casamento. Então, existe a questão de bigamia ou poligamia. Você também pode falar que uma bigamia é ao mesmo tempo poligamia, porque a partir de 2 já são vários casamentos, né? Então, para Deus, isso não é aprovado, né? Se você pegar a irmã Janaína, que estuda direito, não sei se ela já pegou essa parte, a bigamia, pela justiça brasileira, é um crime, né? Se você pegar no artigo lá, não lembro qual é o artigo, mas, de fato, se for descoberto, isso dá um processo criminal medonho, né? Então, além a questão da prática criminal não é o ponto-chave, são os problemas internos que isso pode acontecer. Se você pegar Abraão, olha o que aconteceu. Abraão, né, teve a sua primeira esposa,
ela não creu na promessa inicialmente, né? Pegou, foi e disse, olha, eu sou uma mulher velha, como é que eu vou poder ter filhos? Pega ali aquela serva ali, ó, Agar, e tem filhos com ela, porque dali a tua herança vai ser gerada, né? E nós sabemos que tudo que aconteceu, nasceu Ismael, né? Depois a promessa se cumpriu na vida da esposa, né? A sua mãe, Ismael, seu filho, acabam sendo expulsos da tribo, e vem todas as consequências que nós podemos ver. Jacó, que teve várias esposas, problemas internos entre os filhos, né? Os filhos acabam tendo inveja de José, vende ele como escravo. Então, todos esses problemas são ocasionados a partir do momento que, de fato, nós perdemos o foco, nós perdemos o rumo, né? Então, não necessariamente você, lógico, ter várias mulheres ou vários homens, não sei, ao mesmo tempo, não necessariamente isso é um problema principal. O problema principal são os conflitos internos que irão se ocorrer dentro da família por conta disso, né? Então, vou botar um exemplo aqui, um filho que desobedece o pai, ou não respeita os seus pais dentro da sua casa, né? Então isso é um problema interno, um conflito que de fato nós temos que discorrer sobre isso. Então o comentador ele fala sobre a bigamia, né? Ele fala que o primeiro problema que ocorreu foi isso. Era um homem crente, um homem temente a Deus, um homem que de fato, né, você diz assim, olha, é um pastor. Você diz assim, rapaz, olha, o pastor fulano de tal, ou o irmão fulano de tal, é uma referência para mim, né? Mas teve esse problema, esse conflito. Apesar da necessidade, apesar de olhar, e apesar de pensar no seu problema social, que seria dar uma certa prosseguição à sua linhagem, mas de fato pagaria um preço muito alto, né? Pagaria-se um preço muito alto. E aí chega a situação em que, né, eles iam uma vez por ano, né, adorar o Senhor, né, ali naquela cidade, em Siló. E aí os primeiros problemas internos aconteciam, né? Olha como é, tenta imaginar, tenta se colocar numa situação como Ana, que era sua esposa, né? Estou tratando como esposa porque, de fato, quem era a esposa era Ana, né? E quem tinha todos os direitos legais era Ana como sua esposa. Ana vai, toda a sua família, né? Toda a sua família iria para o templo uma vez por ano devolver as suas ofertas, seus dízimos, né? E Eucana, como um homem temente a Deus, levava a sua família, né? Penina tinha filhos com ele, né? E aí chega a situação que Penina era um incômodo, era vou dizer um termo mais social, era uma pedra no sapato, porque ela era aquele tipo de pessoa que ficava todo tempo apontando o dedo. Olha, eu vou parafrasear aqui, né? Olha, eu tenho filhos e tu não tem. Olha, ele ama a mim, ele não ama a você não, a tu não. Então imagine uma situação como essa, em que a fera todo o tempo provado, testado. Uhum. Sim, por ter duas mulheres ao mesmo tempo, né? Sim. Aí aonde se destaca, irmãos, bem colocado, essa pressão psicológica. E olha o que é interessante que no tópico 2 ela vai falar sobre isso. Ana é um modelo de um crente a nós nos basearmos. Não só para a mulher, mas para o homem mesmo. Por quê? Pressão psicológica, apesar de ser uma mulher que desempenhava todas as suas funções dentro da sua casa,
Uma mulher crente, que orava, que ia para a igreja, né? Estou falando aqui um exemplo para tentar situar para o contexto de hoje. Que ia para a igreja, que orava, que cuidava do seu marido, praticava suas obrigações matrimoniais com o seu esposo, né? Porque até isso também ela poderia, já que eu não sou uma mulher que sou estéril, então não quero nada contigo também mais não. Tu não gosta, né, da outra? Fica com a outra, né? Ela poderia muito bem se negar a ter a sua vida sexual com o seu marido, né? Mas um modelo de referência, ela, além de ser crente, ela poderia muito bem dizer também assim: rapaz, eu sou estéril, eu não tenho como prosseguir a linhagem do meu marido. Quer saber de uma coisa? Eu não vou mais para a igreja não. Não é um modelo não é uma comparação familiar. Eu acho interessante que o comentarista, ele se engajou muito em tentar fazer isso. Olha, isso é uma comparação de um modelo familiar atual. Porque o que a gente pensa quando tudo está dando errado na gente? Que a gente é um crente. A primeira coisa que pensa na cabeça da gente é o quê? Desistir e não vou mais para a igreja. Não é isso? Rapaz, é o seguinte. Eu sou um crente. Eu sirvo a Deus há 20 anos. Eu não falto os cultos. Eu vou para a escola dominical. Eu levo meus filhos. Sou dizimista. Devolvo o dízimo fiel a Deus. Mas espera aí. Aquele fulano de tal é um filho do cão. Bebe cachaça. Não faz nada que não presta. E o cara só anda de vida boa. E eu estou morrendo aqui. Estou passando fome, né? É isso que eu acho interessante numa vida, né, como Ana. Ela poderia muito bem, psicologicamente afetada, e ela fala num certo ponto, quando o sacerdote Eli, ele vai confrontá-la, ela vai dizer assim: olha, irmão, sacerdote, eu sou uma mulher tão atribulada. Ela chega numa situação, se você pegar no começo de 1 Samuel, ela vai dizer que por todas as coisas, ela ainda vivia atribulada, mas ela não desanimada, né? Então é interessante essa parte. Quer falar alguma coisa, irmã Janaína? Jaqueline, desculpe. Assim, irmão, você está no ponto 3, uma família piedosa? Você já passou por 2? Eu só no subtópico 3. Isso, porque no subtópico 3, né, você estava falando da questão de Ana e tudo, quando nas atribulações, às vezes a gente pensa em desistir, e essa lição ela foi muito interessante porque ela enfatiza muito isso, porque ela realmente, ela relativizando, ela compara a família daquela época, né, a família de Ana, com as famílias de hoje, que realmente são muito iguais, os problemas são iguais. Aí está o problema, o que diferencia é a questão da fé, o que você faz com o problema. Porque, como você falou, quando a gente pensa em desistir, a gente está mostrando nossa fraqueza enquanto realmente cristãos, enquanto realmente crente. Porque a gente tem que, quanto mais dor, quanto mais sofrimento, a gente tem que buscar cada vez mais. Como fala que era uma família piedosa, né? E eu destaquei assim uma parte, que apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, pois ali Deus fala conosco. Então, realmente é assim, apesar das dificuldades, nós não deixamos de deixar de conversar com Deus, porque se Deus realmente é tão grandioso, tão maravilhoso do jeito que Ele é, misericordioso, se a gente não encontrar a solução nele, onde é que nós vamos encontrar? Né? Não faz sentido. Então, perde todo o sentido da busca. Se você desiste de buscar em Deus, não faz sentido você mais nem existir, porque o único lugar que nós podemos realmente achar a solução é em Deus. Então, é a única coisa que a gente não deve desistir. Irmãos, de buscar. Você sabe que a única coisa que move o coração de Deus, sabe? Coração contrito de um crente. Irmãos, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é que Deus, Ele não se importa com essa capa aqui, ó. Meu irmão, se você errou, se eu errei, Deus, Ele quer saber da sua sinceridade. Senhor,
eu errei, eu falhei. Tu sabes que eu não tenho força para isso. Senhor, mas me dá condições, porque Cristo, quando ele ia orar, ou ele ia, vamos pegar aquela situação daquela mulher adúltera, Cristo, ele não jogou a pedra, né? Ele não a condenou, ele não a julgou, mas ele disse, olha, teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Não queira dizer que talvez, naquele certo momento, poderia até ser que um dia, 2 dias, não estou dizendo que isso aconteceu, 3 dias, 1 mês, ela poderia ter caído de novo. Mas é a sinceridade que Deus olha em nossos corações. É a sinceridade. É a questão de você chegar e dizer assim, Senhor, eu sei que eu não sou nada, mas eu sei que Tu, Senhor, eu posso. Eu já até citei aquela missionária que, de fato, passou a vida inteira. Eu já citei esse caso aqui várias vezes. É uma das coisas que eu sempre me lembro. Passou a vida inteira fora dos caminhos de Deus. E a mãe dela sempre crente, orando, chegava, a mulher saía numa certa hora, chegava no outro dia, 24 horas depois. Ela disse que experimentou tudo, drogas, relacionamento com vários homens, com várias mulheres ao mesmo tempo. Tudo que o mundo poderia colocar de ruim, ela disse que experimentou, e quando chegava no outro dia, a mãe dela estava lá orando e nunca recriminou e tal. E até que um dia o Espírito Santo incomodou ela, eu digo, rapaz, eu faço isso, eu faço aquilo, e eu chego em casa, minha mãe nunca me recriminou, nunca me julgou, nunca disse isso, nunca disse aquilo. Eu quero conhecer esse Deus, eu quero, de fato, porque o final de tudo, irmãos, eu digo para você, o homem pode ser rico, milionário, mas ele chega uma hora que ele sente um vazio dentro dele. O homem pode sentir um regozijo para tentar, sei lá, ter várias mulheres, ter vários homens, usar drogas, festas, bebidas, mas uma hora ele sente um vazio dentro do seu coração. E esse vazio, ele só pode ser preenchido, né, como a irmã Jaqueline fala, só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós sentimos um vazio tão grande, e a depressão é tão profunda que as consequências vêm, né? Então aquela mulher chega, ela falando para o pastor Lucinho, dando testemunho, e ela chega numa situação e diz assim, olha, eu sou crente na pessoa de Cristo, mas eu ainda sinto desejos, eu ainda sinto vontade de usar drogas, mas o que me conforta é que todos os dias quando eu oro, eu digo, Senhor, eu sou fraca, e eu sinto no meu coração e diz assim, filha, sou eu que te limpo todos os dias. Glória a Deus por isso. Deus sabe, irmãos, você conhece os quadrinhos, né? Você conhece as histórias da Marvel, que são super-heróis, homens e mulheres que têm superpoderes. E às vezes a gente olha e diz, não, eles são invencíveis. E nós tentamos fazer uma comparação, né? Nós queremos ser invencíveis, mas nós sabemos que nós não conseguimos fazer isso. E eu digo para você, Deus sabe, e Ele sabe como Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que nós não somos super-homens e super-mulheres. E chega uma situação em que Ele quer ver a situação de Senhor. Deus, Ele não quer saber se nós temos riqueza, fama, se nós somos isso ou aquilo. Ele quer saber que naquele determinado momento, ele diz assim, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não sou nada sem Ti. Senhor, eu sou um falho e pecador, eu sou fraco. E sem Ti eu não posso nada. É isso que Deus quer ver, irmãos. É um coração contrito, né? E isso eu aprendi ao longo dos anos, né? Por todas as vezes que nós tentamos tentar trilhar caminhos que embora talvez sejam bons ou ruins, ou talvez assim, olha, eu consegui isso aqui pelo meu mérito. Não, eu vou por esse caminho aqui, né? Chega uma situação em que o fim de tudo é Deus. É o início, é o fim, é o alfa e o ômega. Não tem para onde correr, irmão. Quando você fala da questão da verdade para com Deus, essa intimidade com Deus, isso é maravilhoso. E essa lição, eu achei ela muito rica. E eu destaquei também assim, que por isso é imperioso que o esposo e a esposa saibam proceder com verdade e sinceridade, sim, relacionando-se um com o outro em amor, Efésios 4:2.
e pedindo sabedoria do alto para a solução de conflitos. Então, assim, nós precisamos ter realmente o nosso coração contrito, precisamos realmente ter um relacionamento íntimo com Deus, mas o que é muito importante também é que saibamos nos relacionar uns com os outros, né? E nesse relacionamento de Eucanã e a Ana e Penina, né, nesse trio, é interessante que, apesar de não ter frutos, que eram os filhos, né, dentro do relacionamento de Ana e Eucana, e aí, no caso, a gente percebe que eles tinham uma intimidade, um diálogo muito grande, porque ele já sabia como era que ela ia dar em sacrifício e tudo. Então, eles tinham uma intimidade, um relacionamento de verdade que era íntimo e muito perfeito, muito bonito. A irmã, Eucana era um homem tão crente que ele chegou a uma situação e viu a aflição de Ana. Ele disse assim: Ana, eu te amo. Eu não valho mais do que 10 filhos. Só que a condição psicológica dela já estava tão afetada pelas as tribulações da segunda esposa, a pressão psicológica, que de fato talvez ela, não sei, a Bíblia não fala sobre isso, mas ela desejava tanto, não por rivalidade, não era rivalidade. Em nenhum momento a Bíblia diz: olha, pois Senhor, agora eu quero um filho, mostra que tu é Deus na minha vida, porque eu quero mostrar para essa mulher, né? Essa mulher, essa filha de Deus, né? Agora, é interessante, irmãos, para quem é casado, e eu já tenho 10 anos de casamento, eu digo para você que é uma experiência constante, né? Os mais velhos aqui, que já tem mais os mais velhos que já têm muito mais anos de vivência, você sabe que o diálogo é a peça-chave, né? Os primeiros anos do meu casamento foram tribulacionais, meu irmão. Eu digo para você que, meu Deus, se eu contar para você aqui, esse cara até sem chorar, né? Eu casei com 21 anos, né, irmãos? Entendeu? Um menino que não tinha maturidade de nada, apesar de já trabalhar, já ser professor e tal. Mas um menino sem nenhuma experiência com vivência de casamento. Então, mas graças a Deus, eu digo para você que as experiências, o diálogo é a peça-chave para um relacionamento. E graças a Deus que eu casei com uma mulher crente e bem crente, viu? Porque é crente até mais do que eu digo para você, viu? Aprendeu, trouxe lá da família dela, né? Que é a igreja, minha amiga, que ela pode estar fazendo qualquer coisa. Deu o horário do culto, deu as coisas, menino não quer ir para culto, marido não está cansado, é briga, bora. Me puxa da cama, não, mas eu estou cansado, bora, eu não quero saber não, vá tomar banho para sair para o culto. Entendeu? Então, glorifica a Deus porque a Bíblia manda nos congregarmos, irmãos. Se não fosse assim, ele tinha fazido um Cristo em casa, né? Nós tínhamos que viver um Cristo em casa para assistir os cultos online, né? E quando não tinha internet, como é que nós ia fazer, né? Hoje tem culto pela online, mas se a Bíblia manda nos congregarmos, porque é aqui aonde nós devemos ter todas essas questões, é aqui que nós devemos estar. Né, irmão Adonias? Só fazendo um adendo ao que a irmã Jaqueline e o irmão Jadres colocou, que às vezes a gente fala sobre a intimidade do casal e a gente pensa já num ato sexual, né? E na realidade, intimidade não é conhecer o corpo, é conhecer a mente. É impressionante como você vai ter vários casais que conhecem talvez cada detalhe do corpo do outro, mas não sabe o que está passando, não conhece a intimidade, não conhece, quando eu falo de intimidade, é aquilo que é o mais íntimo do ser, né? Aquilo que está nos seus detalhes, né, de pensamento. E às vezes as nossas ações, e às vezes eu me pego refletindo sobre isso, que às vezes machuca o outro, que às vezes fere o outro, que às vezes a gente não vai reparar e tratar, né? E nós percebemos em tudo isso, que como a irmã Jaqueline muito bem lembrou, o comentador faz essa colocação, porque o que nós estamos aqui diante é de uma mulher que fez um voto com Deus, e quando o menino, antes de completar mais ou menos a idade de Samuel, foi entregue para Eli, ele tinha por volta de 2 a 3 anos. Então, assim,
um filho tão esperado por Eucana, que era a sua primeira mulher. Ou seja, para ele, de fato, dizer assim, tá bom, mulher, e não desfazer o que Ana fez, acaba tem que ser crente, né? Porque nós estamos falando de um filho. Quem já experimentou a paternidade sabe que, meu amigo, você não entrega seu menino, não. Eu não entrego nenhum dos meus. Então, assim, mas ela sabia que é exatamente isso, né? Uma mulher estéril, que não pode gerar, e quando Deus abre a madre dela, ela conseguiu perceber que foi Deus que deu. E o que eu acho chave para talvez responder a sua pergunta é quando ela se apresenta diante de Samuel, de Eli, no versículo 27, diz assim, ó. Olha o que eu vou lhe dizer. Eu imagino ela apontando para o Samuelzinho pequeno e dizendo assim, ó, Eli, por esta criança orava eu. Você já parou para pensar nas coisas que você tem hoje, que você orou a Deus? Porque às vezes a gente só pensa no que a gente ainda não tem. Mas você pegar e dizer assim, olha, por isso é que eu orava. Lembre aí, sei lá, 3 anos atrás ela vai no Eli chorando porque não pode ter filho. 3 anos depois ela volta, que é mais ou menos a idade, e diz assim, olha, está aqui Eli. Quando você achou que eu estava bêbada, mas depois compreendeu que não era, e me abençoou e disse que eu ia gerar, era por essa criança bem aqui, ó. É por isso que eu tenho na mão hoje que eu orava, sabe? Então assim, diante disso é fácil devolver para Deus quando você sabe que você não tem, e foi Deus que deu. Então ela estava ali gerando, e às vezes o nosso egoísmo nos impede de ser bênção para outras pessoas e ser bênção para a nação, porque aquela atitude de Ana trouxe talvez o maior profeta que Israel já teve. Foi uma bênção para a nação de Israel. Qualquer pessoa hoje no mundo que caminhou um pouquinho com a Bíblia conhece a história de Samuel, o menino que ouviu Deus aos 3, 4 anos. Então era algo dado por Deus. E é isso que a gente precisa compreender. O irmão Jardim salienta, e eu encerro com isso, dizendo o seguinte: o crente não pode caminhar sozinho. E o que eu acho lindo é que aqui o culto era mais ou menos anual, né? Pra você entender, mais ou menos o culto era anual. E eles caminhavam 18 quilômetros para ir até Siló, que era o local ali onde Deus habitava, estava o templo, ele fazia suas orações. 18 quilômetros a pé, eles faziam de forma anual, levavam sacrifícios e tal. Hoje nós somos instruídos a estar na casa do Senhor. E aí o comentador colocou, e eu lendo, eu já tinha ouvido uma frase, eu até rabisquei a lição dizendo o seguinte: ovelha que anda sozinho, o lobo pega. Hoje nós facilitamos a vida de muitos irmãos. Nós disponibilizamos a aula online. Não é para o irmão ficar em casa. É porque nós estamos crendo que estamos abençoando pessoas que estão, às vezes, impedidas. No domingo de manhã ela trabalha. Eu vi uma vez um comentário do irmão Gilberto, que congregou aqui com a gente, que está em São Paulo. Um abraço para ele, se ele estiver nos vendo. Ele disse, olha, eu estou trabalhando aqui e assistindo o culto. Às vezes ele está impedido de ir para a igreja por causa do trabalho, das condições de trabalho. Está ouvindo a palavra de Deus. E uma outra coisa que nos motivou foi que já tem tanta porcaria na internet, que quando a gente coloca algo de Deus, a gente está contrabalanceando isso. Então é produzir boa teologia para a internet. Mas não é para o irmão ficar em casa, porque não é só ouvir a palavra, tem a comunhão dos santos. Aí você pega e para e diz assim, mas irmão, é porque você não sabe que o problema da nossa igreja é os irmãos. Eu nunca briguei com Deus, eu nunca discuti com Jesus, eu briguei foi com o irmão, né? Mas é exatamente esses irmãos que às vezes são pedra no nosso sapato, que moldam o nosso caráter, que nos desafia a abrir mão do nosso orgulho. Porque senão, sabe o que? Nós vamos ser crente mimado. Você já criou seu filho dando tudo para ele, para você ver, sabe o que acontece? Ele não tem limite. Então tem hora que a gente tem que dizer não, né? E muitas vezes, irmãos, o não de Deus é um irmão que ele coloca de um lado para ser pedra no sapato, né? A Isabelle às vezes discute com a Azar, ficar de brinquedo. Eu digo, Isabelle, mora dar esse meninozinho velho. Ele só veio para trazer problema, né? Minha filha fica chateada, mora dar ele. Não, pai, não, ele é tão fofinho. Então a gente tem que olhar, às vezes o irmão nos desafia, mas é nosso irmão. Nós não vamos botar ele para fora da igreja, nós não vamos eliminar ele. É o nosso irmão, e nós precisamos de comunhão exatamente com os nossos irmãos, para juntos chegarmos aos céus de glória. Com isso eu encerro. Amém, irmão Jorge. Obrigado, professor. Então, no tópico 2, um filho esperado, né, que é Samuel. Então você prossegue na questão da humildade de Ana, né? Ana é uma mulher crente. Agora eu acho muito bacana, irmãos, muito bacana que o comentarista ele não fala, mas você vê que isso é notório,
que Ana é um espelho de um crente a ser seguido, para todos nós. Por quê? Se você pegar, por exemplo, muitas vezes, existem situações em que você é provocado, que você é revida, né? Mesmo que às vezes essa provocação não tenha um sentido banal, fútil, né? Mas você revida. Agora, olha uma situação com uma mulher que já vivia atribulada psicologicamente, né? E a Bíblia fala que até nos momentos de oração, no momento de peregrinação, ela era incomodada. Meu Deus do céu, até a mulher indo para a casa do Senhor, a mulher era incomodada, né? E aí aquele padrão de um crente fiel, não é? Eu digo, eu estou aqui, mas é o Senhor que reina na minha vida, né? Então é um padrão, é um modelo de um crente que Ana traz para a sociedade, para os crentes atuais da nossa época agora, que tribulações, adversidades, eu sei que é difícil, irmão. Lá tem aquelas assim, rapaz, eu sou zangado mesmo, nasci assim e vou morrer assim, né? Eu não levo desaforo para casa, né? Então, você pega essa situação que a mulher, até dentro da casa do Senhor, na peregrinação, 18 quilômetros aproximadamente ali, a outra mulher, a outra esposa ia incomodando. Não faço nem ideia de como é que ela poderia incomodar, mas a mulher já vivia psicologicamente atordoada dentro da sua casa, né? Então, o Espírito de Deus, irmão, eu acredito que o Espírito de Deus pairava sobre a vida daquela mulher, que é um modelo, né, não é uma super crente, que diga de passagem seja isso, não é uma super crente, porque se você for pegar, ela vivia a sua tribulação, chegou um momento que ela chegou para o sacerdote e disse, Senhor, meu Senhor, aqui estás uma mulher tão atribulada, né? Então ela sentia, carnalmente ela sentia essa situação. Então, são situações de que a sua condição carnal chega a uma situação em que você não pode vencer, você não pode conseguir vencer essa adversidade, né? Então, o momento mais oportuno em você chegar, são situações, e eu lendo um certo artigo de problemas sociais que aflige o crente, né? E ele vai falar em 10 passos para você tentar conseguir vencer esses problemas sociais. Mas o 10º passo ele vai dizer assim, olha, se você chegou até aqui, né? Se você chegou até aqui nesse 10º passo e você não conseguiu ainda vencer, você tem que procurar uma pessoa, né? E pedir a sua orientação, né? Então chega um determinado momento que você conversar com seu pastor, você conversar com seu líder, com seu dirigente, ou então você conversar com uma pessoa que você tem abertamente uma amizade, e que de fato aquela pessoa for usada por Deus para lhe instruir, lhe ajudar em de fato aquele determinado problema, né? Glória a Deus por isso. Chega situações, eu digo para vocês, irmãos, chegou situações na minha vida, em alguns problemas, que, lógico, Deus usou pessoas para me auxiliar, né? Para me dizer, olha, isso aqui está errado. Isso aqui não é para você fazer, isso aqui está errado, né? Estou falando assim, lógico, ele não falou desse jeito, né? Mas, assim, a pessoa chega para a gente, né? Um irmão ou pastor, e a Bíblia diz que nós devemos, não vou dizer, nós devemos confessar os nossos erros. Nós devemos chegar e dizer assim, olha, irmão, estou passando por isso, estou passando por esse problema, já orei a Deus, mas eu não consigo vencer, eu estou tão atribulado. E aí aquela pessoa usada por Deus, ela diz assim, olha, pois vamos orar aqui agora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eu creio que Deus vai nos dar o escape, vai lhe dar o escape, o livramento, vai lhe guiar e vai lhe abençoar, né? Então nós precisamos, o psicológico, em pleno século XXI, irmãos, as doenças que mais afligem o ser humano são as doenças psicológicas, né? As doenças da alma. São doenças que nos afetam de uma tal maneira, eu digo para você, irmãos, é como se falecesse um parente seu, e você sentisse uma angústia tão grande por dentro, que parece que não tem fim, essa angústia. Eu digo isso porque recentemente eu
um grande amigo meu faleceu, e eu digo para você que até hoje, às vezes, eu me sinto abalado por isso, né? É uma angústia que você parece que não tem fim, você, às vezes, só passa quando você ora, quando você pede misericórdia para Deus. Então, essas doenças psicológicas, né, são as doenças que mais afligem o ser humano. Eu não vou dizer os crentes, mas o ser humano do século 21. E que, de fato, né, além do espiritual, nós precisamos buscar um apoio, né, da área de saúde ou de uma pessoa instruída em Deus para que nós possamos ser ajudados. Então, a umidade de Ana, nós já falamos sobre isso, nós já discorremos, né? Pegue bem o microfone aqui. Ainda o filho de Ana. O irmão falou que o marido dela era bem crente, mas eu sou mais crente do que ele. Sabe por quê? Porque ele, para ter filho, teve que arrumar outra mulher, né? Pois é. Mas ela, a mulher dele, teve filho também, por causa do projeto que ela teve com Deus. Qual foi esse projeto que ela criou para ter esse filho? Senhor, se tu me der um filho... Ela fez um voto. Pois né? O voto. Se tu me der esse filho, eu te dou ele, para ter toda a sua vida para o Senhor. A servir, né? Né, irmão? Ela se alegrou, Deus se alegrou do voto que ela fez com ele. Ele deu o filho e ela deu de volta para ele, para ter toda a sua vida para o Senhor. Então, irmão, quanto tempo ela orou antes de fazer o voto, mas Deus não ouviu. Mas quando ela fez o voto, que ele se agradou do voto. E o menino nasceu e ela entregou. Né? Pois é, irmão. Então ela podia ter filho, irmão, mas só que faltava falar com o poderoso, da maneira que ele se alegrasse. Isso é muito lindo, irmão. E aí funcionou, e aí ela ficou bem, né, irmão? Na mão do Senhor e os filhos abençoados. Isso é muito bonito, mas isso é muito lindo. Ela deu para Deus e Deus deu dobrado, só ainda matou agora. O Senhor gosta de ganhar também, irmão, não é só pedir, não. O que me chama a atenção é isso aí. Me dá, e o Senhor, rapaz, só que eu não ganho nada. Aí o projeto dela, o voto que Deus se agradou foi que ela, tu me dá e eu te dou. Sabe qual foi o ponto-chave o ponto-chave dessa questão? Foi a sinceridade do coração dela. Não foi, eu não posso dizer assim, foi o voto em si, né? Porque o voto, se você às vezes, eu digo para você, irmão, tem muitas pessoas, muitos crentes que fazem voto com Deus e não cumprem, né? Eu quando aceitei Jesus, eu conheci um rapaz, ele me chamava eu só de crente carnal, né? Ele se achava a pessoa mais crente do mundo. Sim. E ele dizia assim para mim, disse assim, James, dia que eu pecar contra Deus, eu quero que Deus arranque minhas duas mãos. Me mate. Foi com uma semana ele caiu. Até hoje nunca mais voltou para a igreja. Então, essa questão é muito complexa, de você se achar alto superior, né, e dizer que é invencível, né? Deus, como ele conhece, graça de Deus, que é o melhor. Como ele conhece o íntimo do nosso coração, irmãos, ele sabia que a convicção de Ana era tão perfeccionista, era tão perfeita assim no que diz respeito ao voto, que ele viu no íntimo do coração dela a sinceridade. Ela poderia muito bem dizer, como nosso presbítero tinha comentado aqui, não, meu filho já nasceu. Espera aí, Senhor, tu entende, é meu filho, é meu primeiro filho, talvez eu nem tenha mais outro, né? Mas a sinceridade, o que Deus planeja na vida para abençoar, ela fez o voto com um íntimo de sinceridade, nasceu, desmamou, né? Deixou de amamentá-lo, com aproximadamente 2 a 3 anos, cumpriu, né? E ali o mais interessante da situação foi que Deus foi glorificado, porque
digamos aqui, vamos ser sinceros. A medicina, ela foi dada e aperfeiçoada por Deus. Mas chega um momento, irmãos, que a medicina, ela não pode fazer o que Deus faz, né? Curar enfermidades que para a medicina não são curáveis, né? E aí imagina uma certa esterilidade, que para aquela época a medicina ainda era muito escassa. Nós sabemos que o berço da sabedoria e do estudo foi a Grécia, né? A partir de estudos da Grécia veio matemáticos, doutores, engenheiros e outras coisas mais. Então, você pega uma situação em que ela talvez já consultou vários doutores, vários homens que mexiam com medicinas, com ervas para aquela época, e já tinha tentado de tudo, talvez, né? E não conseguia. Mas Deus foi glorificado para aquela época, o Deus de Israel. Meu irmão, todas as vezes que homens reconheceram que Deus era Deus em Israel ou em todo lugar, foram homens que prosperaram, homens que foram abençoados, homens que venceram batalhas, homens que iam com 300 contra 20, 50 mil e eles eram confundidos. Agora imagine, quem gosta de história, o professor Francisco sabe mais do que eu sobre isso. Quando você pega batalhas e guerras, vocês vão pegar a Segunda Guerra Mundial, que está bem mais próximo aí, 80 e poucos anos mais ou menos. Quando chegava Hitler com as suas tropas, né? Pela sua astúcia e audácia, ele tentou invadir a Rússia. O exército bem menor, sofria condições climáticas, né? Tinha todo um desprovimento. E aí, meu irmão, os homens pereciam, morriam, passavam fome, tinha todas as coisas, e no final das contas, ele não chegou nem à metade lá no Kremlin, lá, né? E no final das contas acabou morrendo e perdendo a guerra. Mas quando você pegava batalhas de homens, vamos botar aqui Josué marchando aos muros de Jericó, muros impenetráveis, a Bíblia fala. Homens que tinham uma astúcia e audácia de dizer assim, rapaz, aqui não. Aqui os maiores exércitos tentaram destruir esses muros e não conseguiram. Esses bichinhos velhos hebreus que vieram escravos, vão destruir os muros. Espera aí. Aí, meu irmão, Deus se mostra Deus diante do povo. E aí eles só marcharam. Fizeram nada. Só marcharam ao redor do muro e o muro caiu. Então, Deus é glorificado em nossas vidas. Vamos lá. E aí, irmãos, o pedido de Ana, né? Ana fez toda essa consagração, pediu. E no momento oportuno, né? E também se colocou na condição. E eu digo para você que isso é importante, né? Você pede uma coisa para Deus, né? Mas você não se coloca na condição para você receber aquilo. Você pede uma coisa para Deus, mas vive uma vida desgarrada, não serve a Deus do jeito que é para servir, não serve a sua igreja. Não posso dizer com certeza que de fato aquilo possa se concluir daquilo que você almeja no seu coração, né? Então, Ana se colocou, Ana fez o voto, e além da situação, ainda teve a pura sinceridade em dizer, Senhor, se tu me deres o filho, né, se tu me deres esse filho para que o teu nome seja glorificado em Israel, para todos verem que tu és Deus e que tu faz um milagre em dizer que aquela mulher que era estéril, eu que sou estéril agora dou à luz, né? Eu que sou estéril agora dou à luz, todos vejam, né? E que todos saibam que o Senhor é Deus em Israel. E aí 3 anos depois, né? 3 anos depois, Samuel está sendo entregue à casa do Senhor para servi-lo por todos os dias da sua vida. E como o irmão Adonias já tem comentado, né? Foi um dos maiores, né? Sacerdotes e juiz também, porque Samuel foi juiz, né? Foi sacerdote e foi profeta na casa de Deus, não é? O menino que falou com Deus, dedicação de Samuel, o nascimento de Samuel, né? Então o versículo 20 diz que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e nomeou de Samuel, né? Que em hebraico significa
nome de Deus ou filho de Deus, né? Ela tentava, de fato, na hora de dar o seu nome, até o comentarista coloca, de colocar esse well, não é? Que, de fato, era uma coisa quase que profética ou messiânica, que vão fazer referência a... Pois é. Elohi, né? Então, até nisso ela tentava colocar Deus assim, olha, eu estou colocando aqui o nome dele porque é uma bênção, foi um milagre de Deus na minha vida, né? Bem, o cumprimento do voto. Então, passou-se 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos ali aproximadamente. E antes disso, é bom frisar que Elcana, junto com toda a sua família, vai, né, nessa transição adorar a Deus, né, no templo. E aí ele faz aquela pergunta em saber se ela vai ou não. E aí ela chega e diz, não, eu quero primeiro desmamá-lo, tirá-lo do aleitamento, e aí eu quero levá-lo, no momento inoportuno, eu quero levar ele para apresentar, e naquele mesmo dia ele vai ficar ali, e será ficar sob os cuidados do sacerdote, não é? Então é interessante você colocar sobre isso, que ela não foi, nos 2 primeiros anos, eu posso falar assim, né, para levá-lo para o templo para adorar, né? Então, chega-se o momento, a partir do versículo 21, nota-se que Elcana, marido de Ana, subiu à casa de Deus para, juntamente com a sua casa, com exceção de Ana, que eu já coloquei aqui, que subiria após desmamar o menino, apresentar sacrifícios anuais e cumprir o seu voto. Pelo texto da Septuaginta, Elcana cumpriu seus votos e também entregou seus dízimos do produto à terra. Esse procedimento insistia em entregar o dízimo, nós já sabemos que era por lei, não é? Que de fato os hebreus eles tinham que devolver, né, as suas ofertas e também sacrificar, porque nós já estudamos isso lá na parte do tabernáculo, né? Após desmamar, aproximadamente 3 anos mais tarde, Samuel foi levado por seus pais à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli para o cumprimento do voto feito por sua mãe. Assim o casal cumpriu conforme o prometido. Quando a Deus fizemos algum voto, não tardemos a cumpri-lo, né? Então nós já falamos sobre isso. Quero até se algum irmão quer falar alguma coisa, opinar. Outra coisa importante é que Ana cumpriu com seu voto, levando a criança ainda pequenininha. Já pensou, irmão, a mulher tirar um filho do seu poder e entregar para o Senhor sem ter mais, né? Nenhum vínculo, né? Assim, todo dia, rapaz, o amor de uma criança. Irmão, o amor do filho com o pai, o amor do pai com o filho é diferente de um amor. Existe uma ligação. É um outro amor. E logo no nascer já tirar o filho e entregar para o Senhor e ser cuidado lá. Isso aí só crente de verdade que faz isso, irmão. Né? Pediu, fez o voto e o Senhor ouviu e ela cumpriu. Muito lindo isso aí. E quero enfatizar e frisar que a promessa ou o voto foi feito bem antes de nascer. Ela não estava grávida quando ela disse, Senhor, se tu me abençoares com essa gestação, quando eu desmamá-la, eu vou entregar. Bem antes das suas orações, chegou um certo momento que a Bíblia fala, aí no subtópico 2, que não era costume dos hebreus orar em voz baixa, só com os lábios. E aí o sacerdote chega um certo momento e olha para aquela mulher. Eu digo, rapaz, aquela mulher ela deve estar bêbada. Todos os outros orando em voz alta, cantando e tal. E aquela mulher de joelhos ali, orando em voz baixa, aquela mulher está bêbada. Aí ele chega e confronta ela, faz essa questão e diz assim, e ela vai se explicar. Ela disse, não, Senhor, meu Senhor, eu não estou bêbada. Né? Aí ela explica toda a situação. Aí ele entende
e diz assim, olha, pois que o Deus de Israel te abençoe e cumpra aquilo que você pede ao seu coração, né? Então, bem antes, mas bem antes, ela já tinha feito esse voto de sinceridade em pedir um menino para Deus. E eu quero dizer para você, aí você pode, ninguém perguntou isso para mim, mas eu vou refrisar. Irmão, e por que não era uma mulher? Por que ela não pediu uma mulher? Alguém sabe responder isso? Não. Por quê? Porque o levita, para exercer função sacerdotal, só podia ser homem, irmão. Entendeu? Ela poderia muito bem dizer assim, não, Senhor, eu quero uma filha mulher, ou então, Senhor, que seja feita a tua vontade. Se vier homem ou mulher, eu quero é engravidar, né? Eu quero é ter um filho. Mas olha como ela queria que Deus fosse glorificado através da vida dela e dele. Ela disse, Senhor, eu quero um homem para ele servir na tua casa. E pela lei, o levita, para exercer a função de sacerdote, só poderia ser um homem, né? Então, irmãos, consequentemente, nós estamos finalizando. Samuel se tornou um grande líder, né? Foi um menino que ouviu a voz de Deus já bem pequeno, né? Samuel ali varrendo o pátio e desempenhando já as suas funções para servir na casa de Deus, vai dormir, né? Nós conhecemos essa história, conhecemos esse hã? Nós conhecemos isso, né? E aí Samuel, aí ele vai lá e diga, Senhor, pensando que era o sacerdote, né? Nem conhecia. Como era tão criança que ele não tinha um discernimento, ele achava que era o sacerdote ali que estava chamando ele. Aí ele, diga, meu Senhor, estou aqui. Né? Aí ele vai se deitar em Samuel, aí ele vai de novo, né? Diga, meu Senhor, estou aqui. Aí pela terceira vez, aí quando ele volta ao sacerdote, aí ele diz, olha, aí o sacerdote vai explicar. Explica, tem toda a situação. Então, eu quero frisar isso porque assim, o empenho, desde criança, a instrução fez com que Samuel se tornasse um grande juiz, que era o líder, um grande sacerdote, apesar de que a sua linhagem não prosseguiu em seus filhos, e um grande profeta, porque foi usado por Deus para falar através do seu povo. Amém? Amém. Algum mais irmão quer falar alguma coisa? Jaqueline? Como você falou, que realmente Ana, né, ela pediu muito antes de nem pensar que ter concepção de uma criança, né, no ventre dela. E muitas vezes a gente faz isso, e eu sigo assim, um pastor que é o Tiago Brunet. E ele realmente fala, ele sempre enfatiza para a gente estar sempre com a canetinha. Eu, não sei se alguém já percebeu, mas eu estou sempre escrevendo alguma coisa, porque eu memorizo melhor quando eu escrevo, né? Eu sou muito esquecida. E aí tem um dito também popular, que bocado comido é bocado esquecido, né? E muitas vezes a gente pede em oração para Deus certas coisas, e a gente tem aquela graça, né? É abençoado com aquilo, mas esquece de agradecer. Então é importante a gente realmente saber agradecer quando a gente recebe, né? Pede, mas com coerência também agradeça, porque no lugar de Ana talvez eu não teria entregado, meu filho. Eu ia esquecer, não vou mentir. Eu me coloquei no lugar delas, porque com 3 anos a criança tá a coisa mais bonitinha. Imagina um Azaf que só tem, né? Eu entregar minha filha tem 4 anos agora. O Otiniel que tem 2 anos, agora quer fazer 3 anos também? Pois é, então eu vou logo assim me apegando e tudo. Eu disse, olha, eu ia esquecer, eu ia fazer de conta que, sabe assim, só porque o Espírito Santo realmente age, né? É tremendo, é uma coisa que... Mas é interessante a gente sempre anotar também, viu? Que a gente realmente pede, para que não seja esquecido o momento de agradecer. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Pediu...